Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Celto. Então, para mais uma aula de física aqui, frente 1. Hoje a gente vai entrar na aula 11, né? Que é a aula que nós vamos entrar na parte de elevador, que é uma complementação da aula anterior relacionada ao peso, relacionada à segunda lei de Newton, né? Que é força vezes massa, força é igual a massa vezes aceleração. E a gente vai entrar aqui também falando um pouco sobre a força normal. O que é a força normal? É a reação da força-peso. E a gente vai falar também sobre atrito nessa aula e vamos entrar com alguns exercícios para a gente aplicar a fórmula do atrito, certo? Então, primeiro vamos falar dos elevadores. O que é a força normal? Primeiro, a gente tem a força-peso que puxa o corpo em direção ao centro da Terra, em direção à gravidade. A gravidade está puxando em direção ao solo. Então, a força-peso é a força da massa do corpo em direção ao solo. É massa vezes gravidade. Lembrando, peso é massa vezes gravidade. Então, se a gravidade da Terra vale 10 e você pesa 70 quilos, então na verdade sua massa é de 7 quilos e seu peso é de 70. Se você pesa 50 quilos, sua massa é de 5 quilos e você tem um peso de 50, porque a gravidade vale 10. Então, peso é massa vezes gravidade. Aqui na Terra, a gravidade vale 9,8 e normalmente os exercícios aproximam para 10. Praticamente todos os exercícios aproximam para 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, o que é a normal? A normal, ela é a força que o chão faz no corpo, que o solo faz no corpo. A gente tem o peso do corpo fazendo no solo, a gente tem o solo fazendo uma força no corpo. Porque se não existisse essa normal, se você está pisando no chão, você ia afundar, se você não tivesse uma força empurrando você para cima. Essa é a normal. A normal não deixa o corpo afundar no chão. Ela vai fazer o contrabalanço do peso. Não sei se vocês deram para entender. Então é a força do chão no indivíduo. Essa é a força normal. Então é a força que o chão faz sobre o objeto. Essa é a força normal. Pode ser simbolizado por N de normal ou Fn de força normal. É a mesma coisa, N ou Fn. Normalmente eu costumo usar Fn, aqui eu coloquei N, mas normalmente eu costumo usar Fn para a gente não confundir com newtons, né? Que é a grandeza de medida da força, né? Tipo, 20 newtons, 10 newtons. N de normal, não de newtons. Por isso que eu normalmente uso Fn em vez de só N, beleza? Então a gente tem 4 situações de elevadores aqui. A gente tem um elevador que sobe acelerado, ou seja, ele sobe acelerando para cima. Então ele começa, vamos dizer, a 5 metros por segundo. Aí depois ele vai para 10 metros por segundo, 15 metros por segundo e vai acelerando a sua velocidade, subindo. Então a gente tem a velocidade aumentando e por ele estar acelerando em direção para cima, então ele tem uma força para cima, porque ele está acelerando. Lembra que a força devido à força resultante estar para cima, a aceleração está para cima, porque se a gente tem uma força resultante, lembrando que é a soma de todas as forças, se a força resultante está apontando para cima, então a aceleração também está sendo em direção, em sentido para cima, em sentido superior, né? Aqui a gente tem um elevador sobe retardado. O que é subir retardado? Ele sobe freando. Então ele está subindo rápido e ele vai freando, mas ele continua subindo. Isso é subir retardado, é subir freando. Então a gente tem uma força resultante para baixo, porque ele tem uma aceleração apontada para baixo, ele está freando, ele está contra o movimento, a aceleração é contra o movimento, está freando o movimento. Por isso que a força resultante é para baixo, certo? O peso e a força normal você pode ver que são iguais em todas as fotos. Em todas as imagens. Por quê? A força normal está relacionada ao chão fazendo no objeto e a força peso está relacionada à massa do objeto vezes a gravidade. Então sempre vai apontar para o centro da Terra, para a gravidade, para o chão. Beleza? Aqui a gente tem um elevador descendo acelerado. O que é descer acelerado? É descer acelerando. Ele começa a descer devagar e ele começa a acelerar, ele começa cada vez a descer mais rápido. Então ele desce acelerando. E aqui é o elevador que desce retardado. O que é descer retardado? O elevador está rápido e ele freia descendo. Então, trazendo para a situação do cotidiano, descer acelerado é o quê? Quando você está num andar lá em cima, num andar bem alto, você quer descer. Então, no começo, quando o elevador, do jeito que fecha a porta do elevador, ele vai acelerar para começar a descer. Vai começar a acelerar a velocidade dele descendo. Então, esse elevador desce acelerado.
Quando ele vai chegar no chão e ele tem que parar, quando ele vai chegar no andar de baixo e ele tem que parar, ele freia para parar. Só que ele está descendo, então ele está freando, descendo. Então ele desce retardado. Agora pensando na parte de subir, quando você está no térreo e vai subir para os andares superiores, você vai, quando a porta do elevador fecha, você vai subir, então ele acelera subindo. E aí quando está chegando no andar, ele freia para parar no andar. Então ele vai estar subindo, freando para parar naquele andar. Então isso quer dizer subir acelerado, subir retardado quando está chegando no andar superior, descer acelerado quando você está no andar superior e começa a descer, e descer retardado quando você já está chegando no andar de baixo já e o elevador tem que frear para descer você. Beleza? E aqui estão as fórmulas de cada um desses. Como que a gente pode pensar para deduzir essas formas? A gente pode desenhar a imagem e pensar. A gente tem a aceleração, se a gente está subindo acelerado, então a aceleração está para cima, porque ele está subindo acelerando para cima. Então nós temos força, lembrando daquela fórmula, força é igual a massa vezes a aceleração. Então se a gente está subindo acelerado, quer dizer que tipo, é como se nosso pé estivesse pressionando mais o chão, sabe? Tipo, quando o elevador tá parado e ele começa a subir, acelerando, parece que você pesa mais, parece que você está pesando o chão, parece que está empurrando o chão para baixo. Então, para gravar, quando você sente que você está pisando forte no chão, meio que pesando o chão para baixo, a normal é igual a peso, o seu peso, somado ainda a aceleração vezes a massa sua. Então, para a sua normal, o seu peso, o quanto você está pressionando o chão, equivale a seu peso mais sua massa vezes a aceleração do elevador. E quando você está subindo e está freando, quando você está chegando no andar superior, se o elevador tem que frear enquanto está subindo, você sente, parece que fica mais leve. Quando você está, não sei, eu acredito que vocês sentem isso também. Quando o elevador está rápido, subindo rápido, e aí ele tem que frear, você parece que você fica mais leve. Então, por isso que é normal, que é a força que o chão do elevador faz em você, é igual a seu peso, que seu peso nunca muda. Depende só da gravidade da sua massa. Menos a massa sua vezes a aceleração do elevador. Aqui é a mesma coisa, o elevador desce acelerado. Então, quando o elevador desce acelerado, você está no elevador. Aí o elevador começa a descer, parece que você fica mais leve. Parece que... Por quê? Porque o elevador está acelerando para baixo. Então, o seu peso... ele continua constante, só que o quanto você pressiona o chão diminui. Então a normal é peso menos m vezes a. Já quando o elevador está chegando no andar mais baixo, ele dá uma freada, parece que você empurra o chão para baixo, parece que está pesando mais. Mas na verdade não é seu peso que está maior, é você que está pressionando mais o chão devido à aceleração do elevador. E por isso que fica positivo aqui, a normal, que é o quanto o elevador, o quanto o chão te empurra, é igual a seu peso, que seria se você tivesse parado, a normal seria igual ao peso. Se você tivesse parado num lugar parado, a sua normal seria igual ao peso. Tipo, você tá em pé, em qualquer lugar, na rua. A normal, que é o quanto o chão te empurra, é igual ao seu peso, enquanto você empurra o chão. Mas, como a gente está no elevador, você vai somar a massa mais a aceleração, nesse caso do elevador descer retardado, certo? Então, pessoal, se vocês fazerem o desenho, você vai saber, você vai somar ou vai subtrair, de acordo com a força. Se você está indo contra o movimento, contra ou a favor do movimento, você sabe se é positivo ou negativo. Porém, em vez de você usar a imagem para pensar, em vez de você gravar isso, você vai ter que pensar, você pode pensar assim. Cara, você pode pensar na situação do dia a dia. Quando você está no andar acima e o elevador começa a descer, parece que você sai um pouco do chão. Parece que seu pé você fica mais leve. Então você vai subtrair. Então a normal vai ter que ser menor. Se você está chegando no andar de baixo e o elevador dá uma freada e você meio que pressiona muito o chão, você vai ter que somar. Então só normal vai ter que ser seu peso mais essa força que está pressionando o chão, que é a massa vezes a aceleração. A mesma coisa de subida e descida. Então você pensa na situação do dia a dia. Quando o elevador sai acelerando, tanto subindo quanto descendo, e quando o elevador
chega desacelerando tanto subindo quanto descendo. Aí com esse pensamento você consegue montar as fórmulas. Se você estiver sentindo que está pesando mais no elevador, você coloca mais m vezes a. Se você sentir que parece que você ficou mais leve quando está ocorrendo um movimento, menos m vezes a, correto? Então eu acredito que essa forma de explicar o conteúdo é o mais fácil de você gravar, porque são muitas formulazinhas e com certeza é um conteúdo que cai de vez em quando, então quase sempre a gente nunca lembra as fórmulas. Vai lá de a cada 10 pessoas, no máximo duas vai lembrar essas fórmulas. Só que se você lembra da situação, você vai estar entre essas pessoas que estão lembrando a fórmula e vai sair na frente nesse exercício. Então pensa na situação do dia a dia, certo? Pensa quando você parece que está pesando mais e quando parece que você está mais leve. Beleza? E agora a gente vai entrar em atrito. Essa é a parte de teoria do elevador. Agora a gente vai entrar em atrito. O que é o atrito? O atrito são a superfície de contato é irregular, como mostra a imagem aqui. É irregular, cheio de dentezinho. Se você pegar o microscópio e pegar o chão, pegar um super microscópio, dar um super zoom e ver o chão, ele é cheio de irregularidade. Igual a imagem aqui. E seu pé com o chão, o seu pé também é cheio de irregularidade. Ele não é lisinho, totalmente lisinho. Se você pega e dá um super zoom, você vai ver que é cheio de irregularidade também. E essas irregularidades, conforme elas fazem essa fricção, elas fazem esse atrito, ocorre uma força de atrito, que não deixa você ficar deslizando, não é totalmente liso. Se fosse totalmente liso, 100% liso, você ia ficar deslizando, não ia sair do lugar. Mas por ter essas irregularidades, por ter esse atrito, que vai ocorrer essa força de atrito. Então isso aqui que ocorre para existir atrito numa superfície. Então para você andar, você tem que ter atrito. Para o carro andar, tem que ter atrito. O pneu tem que ter atrito com o asfalto. Para você andar, o seu pé tem que ter atrito com o chão. Entendeu? Tudo tem que ter atrito. Para você segurar um copo, sua mão tem que ter um atrito com o copo, para essas irregularidades conseguir segurar o copo. Senão, se o copo fosse totalmente liso, 100% liso, e sua mão fosse 100% lisa, você ia segurar o copo ia escorregar, porque não tem irregularidade que segure, certo? Ia ser umas duas superfícies totalmente lisas, então não existe força de atrito. Então isso aqui é o atrito. Porém, nós temos dois tipos de atrito. E esse gráfico é importantíssimo para a gente entender esses dois tipos de atrito. Nós temos o atrito estático. O que é o atrito estático? É quando o corpo está parado. Você vai falar assim, uai, mas existe atrito quando o corpo está parado? Porque para mim atrito é só quando ocorre movimento, né? Tipo, alguma coisa que freia o movimento, que atrapalha o movimento. Não, existe atrito quando o corpo está parado. E como você prova isso? Simples. Você pega uma apostila, pega um livro e empurra ele bem fraquinho. Com uma força bem fraca. Só que se você colocar uma força tão fraquinha que o livro não se movimenta, mas mesmo assim você continua forçando, mas sem o livro movimentar, esse é o atrito estático. É o que faz o corpo, mesmo com o corpo sofrendo uma força, ele não se movimentar. Você pega a geladeira e apoia na geladeira, empurrando um pouco a geladeira. Enquanto a geladeira não se movimentar, você vai ter um atrito estático. Você vai ter que imprimir uma força mais forte, vai ter que empurrar mais forte a geladeira para ela começar a se movimentar. Mas enquanto você está fazendo pouca força e não está conseguindo movimentar a geladeira, movimentar um armário, movimentar uma cama, mesmo fazendo força, você vai estar fazendo atrito, vai estar sofrendo atrito estático, quando o corpo está parado. E por que esse atrito estático é interessante? Porque quando o corpo está parado, as irregularidades do corpo ficam encaixadinhas com o chão, com a superfície. O corpo, o objeto, fica com a irregularidade em contato total com a superfície. Fica bem em contato. E aí, esse atrito estático, a gente percebe que, de acordo com a força, ele vai aumentando. Então, se você precisa empurrar uma força, você precisa de 50 newtons para movimentar uma cama, só a partir de 50 newtons você movimenta uma cama. Então, se você fazer 20 newtons de força para empurrar a cama não vai se movimentar. Por quê? Porque o atrito estático vai ter uma força contrária de 20 newtons. Vai anular o seu empurrar da cama.
Então, se você precisa de 50 newtons para empurrar uma cama, se você fazer 30 newtons de força, 40 newtons de força, você não vai conseguir empurrar. Porque o mínimo, para você tirar do estático e colocar no dinâmico, colocar o objeto no cinético, fazer ele ter movimento, você precisa de um atrito, você precisa de uma força mínima, que é o que vale ao atrito estático que está empurrando ao contrário. Então, de acordo com a força que você faz, o atrito estático cresce. Se você precisa de 50 newtons para empurrar uma cama, se você faz 30 newtons, a cama não se mexe. Por quê? Porque o atrito estático está 30 newtons também. Então você aplica 30 newtons de força, o atrito estático está 30 newtons empurrando contra. Então ela não se mexe. 40 newtons de força, o atrito estático está empurrando contra. Ela não se mexe. Só que a partir da hora que você passa dos 50, a gente está dando exemplo, 50 newtons do mínimo de força empregado para empurrar uma cama, se você faz 55 newtons de força, 50 newtons era o mínimo para empurrar, então passou de 50, você já vai começar a fazer movimento, já vai conseguir empurrar essa cama. Então, você já entra no atrito cinético, atrito do movimento, quando o corpo está em movimento, atrito dinâmico, cinético e dinâmico quer dizer movimento. E uma coisa interessante, o atrito cinético, ele cai e fica constante. E por que ele cai? O atrito estático máximo é maior que o atrito cinético. Por quê? Porque é simples. Quando está parado, esses dentinhos, as imperfeições do solo com o objeto, ficam encaixadinhas. Porém, quando você movimenta esse objeto, elas desencaixam e não fica tão encaixadinha certinho. Fica mexendo o tempo todo, então fica mais fácil de mexer. Entendeu? Deixa eu ver como eu posso explicar. Você está empurrando a geladeira. Aí para tirar a geladeira do lugar, você tem que fazer muita força. Só que do jeito que ela sai do lugar e ela começa a se movimentar, parece que fica mais leve. Você começa a empurrar mais fácil, porque ela já está em movimento. Isso quer dizer que as imperfeições do solo com a sua geladeira já não estão encaixando tão certinho porque elas estão em movimento. Então elas não dão tempo de encaixar certinho. Elas já vão uma raspando a outra e não se encaixa totalmente. Então por isso que o atrito cinético ele tem essa queda e depois fica constante, um pouco abaixo do atrito estático máximo. Então o atrito estático é toda essa faixa aqui, desde 0 até o atrito estático máximo, e o atrito cinético ele dá uma quedinha e fica constante. Entendeu? Então essa aqui é a teoria, pessoal. A fórmula é essa. Fórmula. Força de atrito é igual. Força de atrito é igual a coeficiente de atrito. Isso aqui chama μ. Parece um ME. Eu acho que é grego esse M. Chama μ. Força é coeficiente de atrito vezes força normal. O que é a força normal? Eu já expliquei para vocês força normal. Força normal é a força que o chão faz sobre o objeto. Então a força normal num objeto que está parado, tipo, tirando nosso pensamento de geladeira, tirando nosso de geladeira não, de elevador, tirando nosso pensamento de plano inclinado, pensando num plano horizontal, tipo você parado na calçada, você vai ter uma força normal igual ao seu peso. Tanto que você empurra o chão com seu peso, o chão vai te empurrar com a força normal. Então é praticamente a força normal, você pode igualar o peso nessas ocasiões de plano horizontal. E sem estar pensando em elevador, nessa movimentação. Então força de atrito é igual ao μ, coeficiente de atrito, que normalmente o exercício traz, ou ele vai pedir para você calcular, igual a força normal, que nas condições ideais, as condições normais, a gente vai usar o peso como sinônimo de força normal, certo? Então essa é a fórmula aqui. Atrito é igual a coeficiente vezes o peso. Então se você tem um peso menor, você vai ter um atrito menor. Se você tem um peso menor, é mais fácil a pessoa te empurrar e você deslizar. Pensa você parado, em pé, e a pessoa tentando empurrar você para você ir deslizando no chão. Se você tem um peso menor, é mais fácil essa força da pessoa te empurrar, porque seu atrito, a sua força de atrito com o chão é menor. Se você tem um peso maior, ou seja, o chão te faz uma força normal sobre você maior, porque você tem um peso maior, essa força de atrito também vai ser maior. Então, para a pessoa ganhar dessa força de atrito, para você entrar em movimento, ela tem que fazer mais força, certo? Então, força de atrito é igual coeficiente vezes normal. Então, vamos para os exercícios.
essa fórmula aqui, tem que lembrar. E lembrar disso aqui. Então vamos lá. Um corpo com massa 10 kg está em repouso sobre uma mesa. Então, primeiro, o corpo está em repouso. Opa, o corpo está em repouso, então aqui a gente tem, no começo nós temos um atrito estático. Então o corpo está em repouso, então ele está estático em cima da mesa. Então ele tem um atrito estático. As imperfeições dele estão totalmente, totalmente encaixadas na imperfeição da mesa. Considerando gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, uma força F aplicada sobre o corpo, determine. Determine. Ah, sim, era para estar escrito aqui, determine o atrito, mas está escrito só determine. Determine o atrito quando a força sobre o corpo é 20 newtons e quando a força sobre o corpo é 40 newtons. Então vamos lá. Vamos pegar começando por 20 newtons. Qual foi o atrito? Vamos calcular o atrito da força estática. Aqui a gente tem o coeficiente estático e o coeficiente dinâmico. Como que calcula a força de atrito? Normal, ou seja, peso no plano horizontal, normal é a mesma coisa que peso, vezes o μ, vezes o coeficiente. Então, peso, massa vezes gravidade. Qual que é a massa vezes a gravidade? 10 kg vezes gravidade 10. O peso, então, é 100 newtons. O peso, então, a força normal é 100 newtons também. Beleza? Que é se você empurra o chão com 100 newtons, o chão te empurra com 100 newtons. Então, aqui, força de atrito estático. A gente tem força de atrito estático igual a 0,3 vezes força normal, que a gente calculou que é 100. Força de atrito estático é 30 newtons. Então aqui, ó, pessoal, a gente achou que 30 newtons é isso aqui, ó. Quando ele dá o coeficiente, se calcula o estático normal, ou estático máximo. Força de atrito estático máximo, que é o ponto dessa reta aqui. Então, você no mínimo, para você colocar o corpo em movimento, para você colocar esse corpo de 10 kg em movimento, você tem que fazer no mínimo 30 newtons. Por que no mínimo 30 newtons? Porque ele aguenta no máximo a força estática, a força que segura o corpo parado, ela aguenta no máximo 30 newtons. Então, se você fizer 30 newtons ou acima de 30 newtons, ele já vai começar a entrar em movimento. Então, se você faz uma força de 20 newtons, pensa aqui comigo, você fez uma força de 20 newtons e ele precisa de 30 newtons para entrar em movimento. Então, ele não entrou em movimento ainda. Então, se você empurra o objeto com 20 newtons e ele não entra em movimento, por que ele não entra em movimento? Porque tem uma força de atrito contra, segurando, de 20 newtons. Então, a força de atrito estático, se ele não chegar no máximo, a força de atrito estático é igual à força que você aplica no objeto. Então, a força de atrito estático é 20 newtons, correto? Agora, temos uma força 40 newtons. Então, se o corpo aguenta no máximo 30 newtons parado, se você aplica 40 newtons, você não usa mais o atrito estático, você vai usar o atrito dinâmico, porque ele já começou a entrar em movimento. Então, qual que é o atrito na ocasião de B? Na ocasião que ele está em movimento devido a ele estar com 40 newtons, que já passa do limite máximo de estático. Simples, é só calcular o atrito dinâmico. Atrito dinâmico é igual a μ dinâmico vezes força normal. Atrito dinâmico é igual a 0,25 vezes 100, 25 newtons. Então, na ocasião B, se você aplicar uma força de 40 newtons, tendo em vista que o objeto vai começar a se movimentar, você vai ter uma força de atrito dinâmico, que você calculou aqui, deu 25 newtons, beleza? Então, isso aqui é parte bem teóricazinha, mas agora eu vou trazer um negócio contextualizado, com um exemplo de algum exercício. Um corpo de 5 kg é puxado horizontalmente sobre uma mesa por uma força de 15 newtons. Determine a aceleração do corpo, considerando gravidade igual a 10 e μ igual a 0,2. Pessoal, vocês lembram que a dica que eu dei para vocês na aula anterior? Esse conteúdo você tem que desenhar para você não se perder. Então, primeira coisa, vamos desenhar. A gente tem uma força de 15 newtons puxando o bloco para a direita, e a aceleração, tendo em vista que está puxando o bloco para a direita, a gente tem uma aceleração indo para a direita, porque o bloco está sendo puxado para a direita. O corpo tem 5 kg, porém, falou que tem atrito. O μ, o corpo, se tem uma coeficiente de atrito, então está tendo atrito. E como que o atrito puxa? O atrito puxa contra o movimento.
Então o atrito dificulta o movimento, por isso que a seta do atrito, força de atrito, está contra o movimento. Se está puxando para a direita, o atrito faz força para a esquerda. E agora, pessoal, é simples, é aquela fórmula de sempre, a fórmula da fama. F é igual massa vezes aceleração. Mas antes disso, a gente tem que calcular esse atrito. Então vamos lá. Para calcular o atrito, tem que calcular a força normal, que é a força que o solo faz sobre o objeto. Então força normal é igual massa vezes gravidade, que é a mesma coisa que força-peso, massa vezes gravidade, e força normal, que é força-peso, num plano horizontal, é a mesma coisa. Então, do mesmo jeito que você empurra o solo te empurra com a mesma intensidade. Então, por isso você calcula através da força-peso. Massa vezes gravidade, 5 kg de massa vezes gravidade, que é 10, 50 newtons. Então, a força normal que empurra o objeto para cima é 50 newtons. E agora, tendo a força normal, você consegue calcular o atrito. Força de atrito é igual a força normal vezes o μ. Então, força de atrito é igual a 50 vezes 0,2. Força de atrito é igual a 10 newtons. Certo? Agora você tem a força de atrito. Então é simples. É só você pensar que tem uma força puxando para a direita, uma força puxando para a esquerda, e agora tem que calcular a aceleração. É o mesmo pensamento que a gente teve na aula anterior. Na aula 10, eu acho. A gente está na aula 11, então na aula 10. Que é aquela força menos força igual a aceleração vezes massa. Então aqui a gente tem força, fama, força igual a massa vezes aceleração. A força que está a favor do movimento vai positivo, 15 positivo, menos a força que está contra o movimento vai negativo. Força de atrito a gente calculou que é 10, então menos 10, 15 menos 10, que está contra o movimento, é igual a 5, que é a massa, vezes a aceleração que a gente quer descobrir. 5 menos 10, 5, 5 vezes A, 5A, então 5 igual a 5A, A igual a 1 metro por segundo ao quadrado, aceleração 1 metro por segundo ao quadrado. Então, essa assim que faz o exercício quando tem atrito. Tem que desenhar para a gente não se perder, pessoal. Um corpo de massa 2 kg é puxado horizontalmente por uma força de 4 N. Sabendo que o corpo adquire aceleração igual a 1 metro por segundo ao quadrado e a gravidade vale 10 metros por segundo, determine a força de atrito que age sobre o corpo e o coeficiente de atrito da superfície. Simples. A gente tem um corpo, a gente tem uma força aplicando sobre o corpo, e a gente tem a aceleração que o corpo adquire. Então, vamos desenhar. Aceleração, 1 metro por segundo para a direita. A gente coloca aqui para a direita para facilitar a conta. Então, se ele tem essa aceleração porque tem uma força puxando ele para a direita também, 4 newtons. O corpo tem 2 kg e o que atua contra a força é o atrito. O atrito atua contra o movimento nessas ocasiões. Porque se quer ir para frente, o atrito fica puxando para trás, porque o chão fica sendo raspado no objeto. Certo? Então, quando você desenha, fica fácil. Por isso que é a importância de desenhar. Desenhou, ficou fácil. Você tem a aceleração, você tem a força, você tem o atrito contra e uma massa. Agora é fácil, é só calcular. Como que calcula o atrito? Você tem uma força menos outra força contra, é igual a aceleração vezes massa. Fórmula da fama. Fama. F igual massa vezes aceleração. 4 puxando para a direita. Força de atrito puxando para a esquerda, então fica negativa, é igual a 2 de massa, 2 kg, vezes a aceleração, que o exercício trouxe 1 metro por segundo. 4 menos FAT, força de atrito, igual a 2. Passo 2 para lá, o FAT para o outro lado, força de atrito igual a 2 newtons. Então, o corpo está sendo puxado com 4 newtons, a força de atrito está pressionando 2 newtons para o outro lado. Está puxando 2 newtons para o outro lado. E agora, ele quer o coeficiente do atrito. Você tem a força de atrito, é fácil de achar o coeficiente de atrito. É só lembrar daquela formulazinha lá. Qual que é a formulazinha? Essa aqui, ó, pessoal. Aqui, ó, a formulazinha. Força de atrito é igual a coeficiente vezes a força normal. Então, força de atrito é igual a coeficiente vezes força normal. Então, aqui, ó, força de atrito é igual o coeficiente, o μ, vezes a força normal. Que a gente, como por a gente estar numa superfície horizontal, e sem esse movimento de elevador, a gente pode colocar que a força normal é igual ao peso. Então, a gente coloca aqui, atrito, a gente achou que é 2, força de atrito, é igual a 2 de massa, vezes 10 de gravidade, vezes μ. Então, 2 vezes 10 vezes μ é igual a 20 μ. Então, 2 é igual a 20 μ, que é esse mzinho aqui. μ é igual a 0,1. Então, o coeficiente de atrito é 0,1.
Bem simples, né, pessoal? Vamos pro próximo exercício. Um carro move-se a uma velocidade de 30 metros por segundo. Num dado momento, o carro é freado até parar deslizando 75 metros sobre a estrada. Considerando a velocidade igual a 10 metros por segundo, determine o coeficiente de atrito dinâmico. Pessoal, olhando esse exercício aqui, você pode achar que está muito difícil esse exercício, mas vamos seguir a mesma lógica do anterior. Só que a gente tem um problema nesse exercício. Nós não temos a aceleração e ele está pedindo esse coeficiente de atrito. Então, como que nós vamos resolver esse exercício se ele não deu aceleração? Ele não deu aceleração, mas ele deu a velocidade inicial e a velocidade final, freado até parar. Parar, velocidade final 0, velocidade inicial 30 metros por segundo. Temos que ele deslizou 75 metros, então a gente tem esse deslocamento de 75 metros. Tipo, a pessoa pisou no freio, então o carro ficou deslizando 75 metros. Então a gente tem esse deslocamento de 75 metros. Então, qual fórmula vamos usar aqui? Aquela fórmula que eu passei para vocês na quarta ou quinta aula, eu acho, na quinta aula. Que é a fórmula do Torricelli. A gente tem velocidade inicial, velocidade final, deslocamento, falta aceleração. Então, qual fórmula vamos usar? A fórmula do Torricelli. A gente anota os dados aqui. Velocidade inicial 30, velocidade final 0, deslocamento 75, aceleração. E qual fórmula que nós vamos usar? A fórmula do Torricelli. V ao quadrado igual a VO ao quadrado mais 2 vezes A de aceleração vezes deslocamento. V ao quadrado, 0 ao quadrado. VO ao quadrado, 30 ao quadrado. Mais 2 vezes A, que a gente não sabe. E o deslocamento, 75. Então a gente coloca 75 aqui. 0 ao quadrado, 0. 30 ao quadrado, 900. 2 vezes 75, 150. Vezes A, 150A. Passa esse A para o outro lado. Então vai ficar 150A para o outro lado. Então vai ficar que A é igual a menos 6 metros por segundo ao quadrado. Então a aceleração deu menos 6 metros por segundo ao quadrado. Por que a aceleração deu negativa, pessoal? Porque a aceleração está contra o movimento. O carro está andando, correndo para frente. Quando o carro freia, ele está desacelerando. A aceleração está puxando o contrário. Por isso que a aceleração está negativa aqui. Então o carro está freando a uma aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, ele está acelerando a menos 6 metros por segundo ao quadrado. Ou ele está desacelerando a 6 metros por segundo ao quadrado. Ou ele está acelerando a menos 6 ou está desacelerando a 6. Entende? Por isso que a aceleração deu negativa. Agora a gente tem a aceleração. Agora é simples, pessoal. É só desenhar de novo a situação. Que aí fica fácil de responder o exercício. Desenhando, temos a velocidade puxando a velocidade do carro indo para a direita, a aceleração indo para a esquerda, que está freando o carro. Nós temos o atrito puxando contra o movimento, então se a velocidade está indo para a direita, o atrito está puxando para a esquerda. Porém, e o atrito está puxando para a esquerda, né? E a gente não tem nenhuma força puxando o objeto a favor da velocidade. A gente só tem um carro freando, não tem nada ajudando ele a acelerar. Ele só está freando, então a gente só tem essa força atuando. Então é simples, pessoal. Vamos usar a fórmula de sempre. Fama, força de atrito. A gente pode colocar... A força de atrito não é uma força? Então, força de atrito pode ser massa vezes aceleração. Essa fórmula da fama, força igual a massa vezes aceleração, essa fórmula da fama aqui, ó, fama, F igual a massa vezes aceleração, é a fórmula da força resultante, ou seja, é a soma de todas as forças do carro, todas as forças do objeto. O que é uma coisa resultante? Eu já expliquei isso para vocês. Resultante quer dizer que tudo junto, quando você junta tudo, vira algo resultante. Então a força resultante, como aqui a força de atrito é a única que atua no bloco, só tem uma força atuando no bloco, então ele acaba sendo a força resultante, certo? Então, e você também tem a fórmula da própria força de atrito. Além da fórmula da força resultante, que é a fórmula da fama, você tem a própria fórmula da força de atrito, que a força de atrito é igual a massa vezes gravidade, que é a força normal, ou seja, a força peso. Então a gente tem peso, massa vezes gravidade, ou força normal, massa vezes gravidade, vezes o coeficiente. Então aqui você pode calcular a força de atrito também. Agora você tem força de atrito numa fórmula aqui, uma força de atrito na outra fórmula aqui, você pode igualar as duas fórmulas. Porque força de atrito é igual a força de atrito.
Então você pode colocar mg_mi é igual a m vezes a. mg_mi igual a m vezes a. Corta m de massa com m de massa, fica gravidade vezes coeficiente igual a aceleração. Gravidade vale 10, coeficiente vale coeficiente, que você quer calcular, e 6 de aceleração que você calculou aqui. Então, mi igual a 0,6, ou seja, o coeficiente é igual a 0,6. Pessoal, por que a gente teve que fazer essa jogada de achar essas duas fórmulas e calcular assim? Porque o exercício não nos deu as massas, não deu a massa do carro. Então a gente não tinha massa do carro, não tinha como a gente colocar um valor em m. Então, para a gente calcular esse exercício, a gente teve que achar algum jeito de igualar duas fórmulas e cancelar essa massa. Então a gente fez essa lógica aqui, beleza? Esse exercício exige um pouquinho mais de raciocínio. Então ele é um pouquinho mais difícil, seria pouca gente que conseguiria fazer esse exercício. Eu chuto aí de a cada 10 pessoas, uma, duas no máximo fariam um exercício desse. Mas você entendendo esse jeito aqui, você resolve o exercício e já sai na frente da maioria. Beleza? Pessoal, falta mais dois exercícios para a gente encerrar. Agora eu trouxe um exercício relacionado à ligação entre blocos por uma corda. Então a gente tem uma corda ligando os blocos. Então dois blocos A e B pesam respectivamente 70 newtons e 30 newtons. Pessoal, ele trouxe pesam. Então está falando já da força-peso, ele não falou da massa. Ele está falando já do peso do exercício, do objeto. Então um pesa 70 newtons. Então aqui a gente já vai, se a gente fosse calcular o atrito, a gente não precisa multiplicar por 10 antes para depois calcular o atrito. Não, ele já deu o peso, então ele já deu a normal. Então a gente já vai usar o 70 newtons e o 30 newtons. Sabendo que os dois blocos estão ligados por uma corda, então a gente tem uma corda ligando os dois, e que o coeficiente de atrito vale 0,4, então ele falou aqui o coeficiente do chão com os blocos vale 0,4, determine a aceleração do sistema. Primeira coisa, nesses exercícios, primeira coisa de sempre é desenhar o exercício, para a gente entender o exercício. Porque se for fazer conta sem desenhar, a gente vai se perder. Então aqui está o desenho. Pode parecer estranho agora no começo, mas com o jeito você vai pegando o jeito. Primeiro, a gente sabe que a gente coloca porque o bloco está sendo puxado a 50 newtons, como o exercício eu trouxe. Puta, eu não coloquei aqui no exercício. Desculpa, pessoal. Faltou aqui no enunciado do exercício, faltou falando assim, sabendo que os dois blocos estão ligados por uma corda e que estão sendo puxados por 50 newtons, o bloco A está sendo puxado por 50 newtons, faltou essa informação. Mas finge que foi falado no exercício que o bloco A está sendo puxado por 50 newtons. Beleza? Aqui está sendo puxado por 50 newtons. Faltou essa parte, esse enunciado. Então, sabendo que o bloco A está sendo puxado por 50 newtons para a direita, nós temos um bloco B e o bloco A ligado por uma corda, então a gente tem a força de tração. Então a gente tem a força AB e força B puxando em direção à corda, no centro da corda. Nós temos o atrito do bloco B e o atrito do bloco A. Então o bloco B sofre atrito com o chão e o bloco A também sofre atrito com o chão. Então, desenhando, a gente desenhou o exercício. E agora, o que a gente tem que fazer após desenhar o exercício? É fácil, pessoal. Agora a gente é só jogar nas fórmulas. Desenhar um exercício é só jogar as fórmulas. Fórmula. Primeiro, a gente acha o atrito do bloco A. Força de atrito, entre parênteses, do bloco A. Para a gente saber que a gente está calculando o bloco A. O bloco A pesa 70 newtons. Então, força normal 70 vezes o coeficiente. 70 vezes 0,4 dá 28 newtons. Calculando o bloco B pesa 30 newtons, então a força normal é 30 newtons, vezes 0,4, 30 vezes 0,4 igual a 12 newtons. Beleza, a gente tem enquanto o bloco B sendo puxado para a esquerda com 28 newtons, na verdade com 12 newtons, e o bloco A sendo puxado para a esquerda com 28 newtons. Agora, nós já temos as forças contrárias ao movimento e a gente tem a força a favor do movimento. O que a gente pode achar? Pode achar a aceleração. A gente faz o cálculo das forças, ou seja, fama. Vamos usar a fórmula da fama. Cálculo das forças, 50 sendo puxando a favor do movimento, puxando a favor da aceleração, 50 newtons. E contra o movimento a gente tem duas forças de atrito. Então a gente tem a força valendo 28, que é a força do bloco A puxando contra o movimento, e a força de atrito do bloco B puxando para a esquerda com 12 newtons.
Então vai ficar 50 menos 28 menos 12, porque os dois estão puxando contra o movimento, por isso que os dois estão negativos. É igual a massa do sistema inteiro, igual os exercícios que a gente fez na aula passada. Você calcula a massa de todo o sistema, dos dois blocos. Se tiver 3 blocos, as massas dos 3 blocos e os atritos dos 3 blocos você vai usar. E se tiver um bloco só, a massa de um bloco e o atrito de um bloco. Se tiver 50 blocos, você vai usar a massa dos 50 blocos e os atritos dos 50 blocos que tiver em contato com o chão. Então, assim, jogando massa vezes aceleração você quer calcular. 50 menos 28 dá 32, menos 12... Não, 50 menos 28 dá 22, menos 12 dá 10. Então, aqui dá 10, 3 mais 7, 7 mais 3 dá 10, vezes a aceleração, 10A. 10 igual a 10A, A igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Então você tem a aceleração do sistema. Agora ele pediu a força de tração do fio. Pessoal, a força de tração do fio é fácil calcular agora. Você tem um desenho, você tem a aceleração. Agora é só escolher o bloco. Você pode escolher o bloco B para calcular esse FAB, ou você pode escolher o bloco A para calcular esse FAB. Eu vou escolher o bloco B. Por que eu vou escolher o bloco B? Porque aqui só tem duas forças atuando. Tem uma força puxando a favor do movimento, que é a tração, e a força de atrito puxando contra. Se a gente fosse escolher o bloco A, teria que colocar mais uma força aqui. Então a conta seria uma coisinha maior, mas já vou pegar uma mais fácil. Então bloco B. Bloco B igual a força puxando a favor do movimento, é força de tração, ou seja, força AB. Força contra o movimento no bloco B, força de atrito. É igual a massa vezes a aceleração. Pode ver que é a fórmula da fama. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Então, FAB a gente quer calcular, menos o FAT, a força de atrito do bloco B é 12, igual a massa do bloco B. A massa do bloco B é 3. Por que 3? Porque se o peso é 30 e a gravidade vale 10, então a massa é 3. Porque o peso é massa vezes gravidade. Se o peso é 30, então a massa é 3. Porque 3 vezes 10 é 30. Entendeu? Então a massa é 3. Vezes a aceleração a gente calculou aqui valendo 1. Então força de tração é igual a 3 mais 12. Força de tração é igual a 15 newtons. Então os blocos estão sendo puxados pela corda uma força de 30 newtons, de 15 newtons, desculpa. Então pode ver, pessoal, que é bem simples o exercício. E aqui a gente e fazendo os desenhos, nós matamos qualquer tipo de exercício bem facilmente. É só fazer os raciocínios e sempre seguir a mesma lógica. Agora, por fim, um exercício de elevador para a gente encerrar a aula. Porque eu ia deixar essa aula sem exercício de elevador, mas como é bom a gente passar aí, vocês pegar mais ou menos como funciona, mesmo caindo menos que os exercícios de atrito caem mais. Mas é bom a gente saber esses elevadores, porque às vezes pode ou não cair, certo? Então, qual a leitura de uma balança dentro do elevador? Opa, balança. Sempre ele vai trazer uma ideia de balança no elevador, ou qual que é, ele vai falar ou de balança, ou tipo, qual que é a força que o chão pressiona sobre a pessoa, sobre o objeto, entende? Então ele sempre vai trazer essa ideia de balança, quanto está medindo a balança, ou qual que é a força que o chão faz sobre o objeto, que o objeto aperta o chão, certo? Então ele trouxe aqui a balança. Balança, pensando em balança, a gente já pensa na força que o objeto faz no chão. Então a gente já pensa na força peso, na força normal. Na verdade a gente já pensa na força normal. Porque a gente está empurrando o chão, então o chão vai empurrar na mesma força a gente de volta. Então a força normal. Está subindo a aceleração de 2 metros por segundo. Sabendo que a pessoa tem massa de 70 kg, então qual a leitura da balança? Ele quer a força normal. Qual que é a força normal da pessoa no elevador? Sabendo que o elevador está subindo acelerado, está subindo, então aumentando sua velocidade em 2 metros por segundo ao quadrado, sabendo que a pessoa tem 70 kg. Primeira coisa, desenhar. A gente tem a pessoa aqui, o peso dela puxando para baixo, a normal empurrando a pessoa para cima. A velocidade está subindo, porque o elevador está subindo, e ele está subindo acelerado, então está acelerando no mesmo sentido da velocidade. Agora é simples, pessoal. Lembra, se você está subindo e o elevador está acelerando, você está no andar de baixo e o elevador acaba de fechar a porta e começa a acelerar, você parece que está pesando mais o chão do elevador, parece que está pesando o chão, parece que está empurrando o chão do elevador. Então você vai lembrar daquela fórmula. Força
igual a massa vezes aceleração. N igual a N menos P igual massa vezes A. Então você vai lembrar daquela fórmula lá. Normal igual a força que você faz sobre o chão do elevador mais seu peso. Então quando você está subindo, acelerando, você parece que está pressionando o chão. Então você vai somar as duas forças. Então você vai somar a força normal, você vai somar a força resultante com a força peso. Que é aquelas formas que eu passei para vocês. Vocês usando essa situação que eu estou contando, vocês conseguem gravar as formas. Então se você sente que você está pisando, apertando mais o chão, a ação normal vai estar somada com o peso. A sua força resultante vai estar somada com o peso. Então normal igual a 70 vezes 2, porque 70, você pesa massa 70, você tem uma massa de 70 vezes 2 de aceleração, mais o peso, 70 vezes gravidade, que é 10,700. Então 70 vezes 2, 140, mais 700, 840. E se você estivesse subindo retardado, ou seja, subindo freando, quando o elevador está chegando no andar, ele dá meio que uma freada, você parece que meio que dá uma flutuada. Então de vez de você somar, aqui a gente tem mostrando que o elevador está subindo, só que ele está freando, então ele está acelerando contra o movimento. Então, em vez de você parecer que está pesando o chão, pisando forte no chão, parecer que você vai dar uma flutuada, vai dar uma diminuída nesse peso no chão. Então, por isso que você vai fazer essa fórmula aqui. Você vai usar que a normal, se você fosse pensar, a normal seria igual ao peso menos m vezes a. Joga essa normal para cá, para a direita, e joga esse m vezes a para a esquerda. Então, a normal, em vez de ficar ma, m vezes a mais peso, seria normal seria peso vezes m menos normal seria igual a peso menos ma, ou m vezes a. Então, usando a fórmula aqui, a gente tem a aceleração puxando para baixo. Se a aceleração está puxando para baixo, pessoal, outro jeito de pensar para chegar na fórmula, a gente tem a aceleração puxando para baixo. Então, se a aceleração está puxando para baixo, quem que vai ser positivo? Lembra que o positivo é sempre a favor da aceleração? Então, o peso é positivo. E o N é negativo, porque o N está puxando contra a aceleração. Então, vai ficar peso menos N igual a massa vezes a aceleração, igual a força resultante, que é massa vezes a aceleração. Então vai ficar peso 700, 70 vezes 10 é 700, menos N, que você quer calcular o peso na balança, o cálculo na balança, igual a 70 de massa vezes 2, que é a aceleração. Então 70 vezes 2, 140, 700 menos 140, 560 newtons. Então a balança vai estar pesando, vai estar mostrando o seu peso de 560 newtons, certo? Só que na verdade seu peso é 700 newtons, né? Mas a balança vai estar mostrando 560. E aqui, contra o movimento, a gente vê que a aceleração está para cima. Então a força normal está a favor da aceleração. Então a força normal fica positiva e o peso que está contra a aceleração vai ficar negativo. Então vai ficar N menos P igual a M vezes A. Então você pode tanto pensar nas situações quando você parece que está pressionando mais o chão e quando você parece estar pressionando menos o chão, ou você pode desenhar. Se a força estiver a favor da aceleração, ela vai ficar positiva. Então você coloca positivo. E a que estiver contra, como nesse primeiro caso aqui, o peso está contra a aceleração, coloca negativo. Aqui é o oposto. Aqui o peso está a favor, então você coloca o peso a favor da aceleração positivo, e a normal está contra, então a normal está contra, então você vai colocar ela negativa. Então aqui você chega na resposta. Então pessoal, é essa a aula. Espero que vocês tenham entendido. É uma aula que exige um pouco mais de raciocínio, mas se você pegou a aula anterior bem, fez o exercício e ficou craque, essa aula a gente só adicionou atrito, que é uma força a mais que a gente vai colocar nos nossos cálculos, mas que se a gente desenhar e se a gente saber a fórmula do atrito, não vai ter segredo, certo? E a parte do elevador, ou você pensa na situação cotidiana, quando parece que você está pressionando mais o chão e quando parece que está mais leve, ou você pensa de acordo com o desenho. O que tiver a favor da aceleração, você vai colocar positivo, e o que tiver contra a aceleração, você vai colocar negativo. E fazer a fórmula da fama. Força resultante, que é a relação do peso com a normal, igual a massa vezes a aceleração. Então a fórmula da fama, força igual a massa vezes a aceleração. Então pessoal, se tiver qualquer dúvida, precisar de qualquer ajuda em qualquer exercício, que eu vou deixar uma lista de exercícios para vocês, pode chamar a gente está disponível sempre.
Tem os monitores, tem eu como professor, podem ficar à vontade, beleza? Esse é um exercício, são exercícios que caem um pouco menos, mas às vezes, de vez em quando aparece no Enem, às vezes aparece em alguns vestibulares, o FMS vem forte em física, alguns vestibulares também, como os vestibulares de São Paulo, os vestibulares de Paraná também é muito forte essas questões. Então é importante a gente entender também, beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, pode chamar a gente lá. E tenham um bom dia. Até mais.